Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, nós estamos praticamente, a sessão de hoje à tarde é o reflexo do que está acontecendo no país, para além da Copa, chegando quase que no final do semestre, para julho, temos basicamente mais 2 semanas de sessões deliberativas e o governo querendo votar esse PL 8939, que vem lá desde desengavetar esse projeto. E o que me espanta, senhor presidente, é a incapacidade do governo, a ineficiência do governo, a incompetência do governo de chamar à mesa e patrocinar um diálogo sobre o que nós vamos votar daqui até o dia 13, 14 de julho. Parece assim que é uma biruta de aeroporto. Não tem linha, não tem nada, e nós ficamos aqui dentro desse plenário, senhoras e senhores parlamentares, e é importante o país tomar conhecimento disso, querendo votar uma matéria desta magnitude toda, deputado Glauber, que eu ouvi Vossa Excelência falando agora há pouco, como liderança do PSOL. Como é que nós vamos votar uma matéria dessa, deputado Fontana, sem ninguém nem sentar para discutir? Tem um ditado no Ceará que é assim, ó, parece que o relatório vem de jumento, vem de cangalha, porque até agora não chegou. E está em votação a matéria, e não tem negociação política nenhuma. Ou seja, Zero. Deputado Zaratini, eu nunca vi um negócio desse. Eu nunca vi como é que se quer votar um projeto que tem forte impacto na vida do Brasil, na Petrobras, num pré-sol, na base, nos apelos para que os deputados venham ao plenário votar. O que significa esse projeto, esse PL 8339? O que é isso? Lembram Vossas Excelências, e é importante os deputados que querem votar tomarem conhecimento, porque os estados vão ser os maiores prejudicados, inclusive o Rio de Janeiro. Todos os estados. O que é? Em 2010, o governo do presidente Lula, ao descobrir o pré-sal, fez grandes investimentos da ordem de 80 bilhões de reais naquela área, em 7 blocos ali, e deu à Petrobras o chamado contrato oneroso para a Petrobras explorar aquela área. E a Petrobras, ao explorar a área, e frente aos investimentos que foram feitos, eu lembro disso, na época de 2010, eu já era deputado aqui, o que aconteceu? Os investimentos foram feitos, as plataformas, e agora se descobriu quando a colheita do milho, a colheita do que foi plantado vai ser feita, o governo quer entregar 70% do contrato oneroso para as petrolíferas do mundo, para as empresas internacionais dos 5 bilhões e mais. A avaliação da Petrobras é que tem mais 15 bilhões de barris, fruto dos investimentos que foram feitos. E esses 15 bilhões para entregar também. Ou seja, é até burrice fazer isso se não tiver mantido aquilo que é fundamental, que é a partilha, que é o contrato de partilha, porque esse contrato oneroso foi específico, foi para um objetivo estratégico definido, não foi como modelo para a exploração do pré-sal, do óleo do pré-sal. Foi exatamente para aquela área da Petrobras, porque fortalecia a Petrobras, fazia o investimento público da Petrobras e o resultado era mais produção e era mais controle da Petrobras na exploração do pré-sal daquela área. Ou seja, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, não está em discussão aqui, não é problema de oposição ao governo, está em discussão aqui nós podemos votar
em plena Copa do Mundo, um projeto que ele é prejudicial ao país, à Petrobras, à soberania nacional. Eu nunca vi um negócio desse acontecer, deputado Vitor Valim. Eu não sei onde é que nós vamos chegar mesmo. E nós estamos num momento praticamente em fim de governo, todo mundo sabe. Todo mundo sabe, o país inteiro está à véspera de uma eleição. Nós vamos alterar esse contrato que foi feito para a Petrobras, dar 70% liberdade para as empresas entrarem e explorarem, e os 15 bilhões de barris que foram produto dos investimentos que foram feitos também vai ser entregue. Ou seja, os estados também vão perder, e eu alerto a bancada do Rio de Janeiro, não só ela, mas as outras também, que o Rio de Janeiro perde, segundo os relatos, mais de 80 bilhões, deputado Luiz Sérgio. Só o estado do Rio de Janeiro. Por uma razão. E não é nem para fazer caixa, porque o governo está quebrado. A crise fiscal é de grandes proporções, atinge a federação, os municípios brasileiros. Não é nem para fazer caixa para a União, é para entregar mesmo. Ou seja, esse modelo não pode, esse tipo de política não pode passar aqui no Congresso Nacional sem nenhuma discussão, sem nenhum debate, não aconteceu nada, de uma hora para outra esse projeto vem para a pauta sem nós sequer conhecermos o seu relatório. O deputado Fernando Bezerra estava dialogando, iniciou um diálogo aqui no plenário conosco. Mas não se pode, em nome do bom senso, deputado Fernando, Vossa Excelência que conhece a matéria, que é relator da matéria, poderia sentar à mesa e nós discutirmos, não agora, de uma hora para outra aqui, porque não é razoável, deputado Aleluia, não é razoável fazermos as coisas desse jeito aqui, de uma hora para outra ter que votar isso. Não pode, isso macula a imagem do parlamento brasileiro, isso depõe contra a imagem do parlamento brasileiro, porque as consequências de uma lei que é aprovada, ela tem incidência na vida real da população brasileira. Nós somos da oposição, mas não somos da oposição do quanto pior, melhor. Nós queremos discutir, e não pode ser votada essa matéria hoje aqui a toque de caixa nesse plenário. Até porque a dificuldade de quórum está grande, porque os deputados também não topam discutir uma matéria dessa no escuro. Quem é que vai votar uma matéria dessa para entregar a troco de quê? Deputado Bonga, a troco de quê? O que está por trás disso? Não é possível este parlamento votar uma matéria desta magnitude sem qualquer discussão, sem nós sentarmos e avaliarmos. Em nome da boa relação no parlamento, como líder da oposição, deputado Orlando, eu quero sugerir, suspende isso para a gente sentar e discutir, porque desse jeito não pode votar uma matéria dessa que vai atingir profundamente os interesses nacionais. Claro que nós podemos negociar, porque aqui o parlamento é o falar, é dialogar, é negociar, mas não com esse tipo de conduta que impõe, que quer votar na base do voto, e isso trará consequência para o Brasil, e nós não podemos aceitar desse jeito essa votação. O meu apelo é para que as lideranças do governo recuem e sentem, deputado Orlando, para a gente debater o assunto. Não pode. Imagina, eu sou líder da oposição e não nem conheço o texto, deputado Orlando, como muitos aqui não conhecem, portanto, nós deveríamos, senhor presidente. 18 horas e 9 minutos. Está encerrada a votação. Pela liderança do PCdoB. 27, não, 220, uma abstenção.